Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldemir e nesse vídeo vamos falar sobre medo de dirigir. Você sente medo ao dirigir um carro ou conhece alguma pessoa que sente medo ao dirigir um carro? Talvez você conheça aquela pessoa que já até tirou a carteira de habilitação, ela tem capacidade, ela consegue dirigir, mas ela sente medo. Isso impede ela de dirigir e ter liberdade em sua vida, de fazer as coisas, de ir aonde ela quer ir, ou ela depende de alguma pessoa para dirigir para ela, fica dependente de uma outra pessoa. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre medo de dirigir. Mas antes, eu gostaria de falar algo sobre o medo. Você sabia que o medo é uma emoção importante em nossa vida? É uma emoção boa? Apesar da gente classificar ela como uma emoção ruim, que a gente não quer sentir, ela tem uma importância em nossa vida, ela tem uma função boa, ela tem uma intenção positiva em nossa vida. Qual que é a função do medo? A função do medo é nos proteger, nos prevenir de algum perigo que vem ameaçar a nossa vida, que vem colocar a nossa vida em risco. Então, o medo, apesar da gente colocar ele como uma emoção ruim que a gente não gosta de sentir, de certa forma, o medo ele é importante. Imagina se a gente não sentisse medo, se o medo não existisse. Provavelmente a gente colocaria nossa vida em risco, não ia ter cautela, não ia ter cuidado com a nossa vida e acabar que a gente ia colocar a nossa vida muito em risco e a gente ia acabar morrendo, a gente não chegar onde a gente está agora. Então, o medo ele é importante, ele nos ajuda, de certa forma, a ter cautela, a ter mais cuidado, ajuda você a cuidar de você. O medo ele é importante. A grande questão é quando esse medo ele é desproporcional, intenso, fora do normal e que ele acaba prejudicando. Então, o medo, um pouco de medo é bom. Todas as pessoas quando vai dirigir um carro, ter um pouco de medo ajuda muito a pessoa a ter mais cuidado, a ter mais cautela, a seguir as regras do trânsito, ficar mais atento. Então, um pouquinho de medo, ele é importante na hora de dirigir um carro e em vários outros momentos da nossa vida. Mas muitas vezes a gente desenvolve um medo muito excessivo, muito grande, que acaba atrapalhando. O medo em excesso realmente acaba prejudicando e impedindo a gente de fazer aquilo que a gente quer, como por exemplo dirigir um carro. Mas e sobre o medo de dirigir o carro? É, Na verdade, a pessoa ela não sente medo de dirigir. O medo que ela sente é do que possa acontecer ao dirigir. Por exemplo, a pessoa ela sente medo de que ela vá sofrer um acidente de carro, que ela vai ficar perdida no trânsito, que ela vai deixar o carro morrer, ou que as pessoas vão criticar do que os outros vão dizer sobre ela. Ela, de certa forma, ela pode sentir tanto uma ansiedade, ela cria esses pensamentos catastróficos na mente dela e ela acaba buscando evitar tudo isso, ou ela pode também sentir um medo muito intenso, que muitas vezes essa pessoa ela vivenciou uma experiência traumática, pode ser ao vivo, ela passou por uma experiência de acidente de carro, pode ser um pequeno acidente ou um acidente grave que ela conseguiu sair desse acidente, ou ela presenciou um acidente de carro e aquelas imagens, ou ela até viu, talvez até em vídeo, e aquelas imagens ficaram na mente dela, foram impactantes, provocaram uma certa emoção muito forte nela e quando ela vai dirigir, que ela tem que dirigir, essas imagens vêm na mente dela, ou pode ser sons também de acidente, e faz com que ela sente o medo, sente uma sensação ruim e busca evitar tudo isso. Ou talvez a pessoa pode ter passado por um estresse pós-traumático, um estresse no trânsito, e ela começou, ela, de certa forma, ela não nasceu com esse medo de dirigir. Ela desenvolveu, ela acabou aprendendo a ter esse medo de dirigir. E se ela aprendeu a ter medo de dirigir, se ela desenvolveu esse medo, ela pode aprender a ter coragem, a ter confiança. Porque, no fundo, apesar do medo ser uma emoção importante e, de certa forma, a gente provoca esse medo. O que acontece? A gente
O medo, ele não é algo que aparece do nada, né? Tem um estímulo que faz com que a gente tenha um pensamento através de imagem, diálogos internos ou sons. No caso do medo de dirigir, aparece imagem de acidente, faz com que ela tenha uma emoção e ela busca evitar isso, busca se proteger. Ela sente que ela é incapaz de lidar com essas situações. É possível resolver esse medo de dirigir? Sim, é possível. Com terapia, dependendo muito do caso, pode ser até com um psiquiatra junto para estar ajudando, né? Mas é possível sim. Se a pessoa aprendeu esse medo, que a pessoa não nasce com medo, ela pode aprender ela tem a capacidade de resolver esse medo com a ajuda de profissionais, de psicoterapeutas, de médico, psiquiatra, de psicólogo. É possível sim resolver. Existem graus diferentes do medo de dirigir. Pode ser uma simples ansiedade, uma fobia, um estresse pós-traumático, mas é possível sim resolver esse medo de dirigir e ter muita liberdade na vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, curtem o vídeo, compartilhem. Fica com Deus, um forte abraço e muito obrigado.